Fala pessoal, vamos lá dar continuidade na nossa matéria para a nossa AE. Hoje a nossa videoaula ela finaliza o capítulo 26, que é a segunda parte, que a gente vai falar sobre a economia global e as trocas desiguais, dando continuidade na verdade, Onde que a gente já falou da primeira parte, nós comentamos sobre a diferença econômica entre os países. Aí fica a dica agora para vocês, os pontos principais para vocês pensarem no livro didático de vocês para a prova, tá? Então, na parte 1, a gente viu o quê? A diferença econômica entre os países, onde que a desigualdade entre os países na participação no comércio mundial está ligado ao quê? Ao valor agregado das mercadorias exportadas, ao valor agregado e não a quantidade, Eu dei até aquele exemplo, que nem sempre quem exporta mais, tem maior participação no comércio mundial, Mas sim aquele que exporta a mercadoria que tem maior valor agregado, tá ok? E vimos também a inserção desigual dos países na economia mundial, onde que a economia capitalista se desenvolveu concentrando sua riqueza e poder nas mãos dos países dominantes, que ficaram conhecidos como os países desenvolvidos, enquanto que os países de baixo índice de industrialização ficaram conhecidos como os países subdesenvolvidos. Tá? Falamos também sobre os grandes conjuntos de países, Eu citei lá o conflito dos países norte e os países do sul, onde que os países mais desenvolvidos ficaram conhecidos como os países do norte, porque a maioria deles, dos países desenvolvidos, estão situados nesse hemisfério, no hemisfério norte. E os países em desenvolvimento estão localizados no hemisfério sul, e aí ficaram então conhecidos como os países do sul. Tá lembrado, Só que aí tem um detalhe importante, Que eu falei que essa divisão entre norte e sul da geopolítica, da geoeconomia, é diferente da divisão da geografia física, Onde que todos os países que estão acima da linha do Equador são considerados do hemisfério norte, os países do norte, e todos os países abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, países do sul. Só que na geoeconomia, geopolítica, o que difere um país do norte e um país do sul, na verdade, são as suas características econômicas e sociais. Por isso que a Austrália e Nova Zelândia, no canto aí superior, no canto inferior à direita, ele, apesar de estarem bem abaixo da linha do Equador, eles são considerados os países do norte, por conta das suas características socioeconômicas. Da mesma forma, alguns países que estão acima da linha do Equador, no hemisfério sul, no hemisfério norte, eles são considerados países do sul, como o México, os países da América Latina, boa parte da África, da Ásia. Então tem que ficar também ligado também nessa diferença aí dessas características. Falamos sobre a evolução dos padrões da DIT, da Divisão Internacional de Trabalho, onde que ele acabou apresentando 3 novos grupos de países. Além dos países do norte e países do sul, apareceram por conta da evolução dos padrões da DIT, apareceram os países centrais, semiperiféricos e os periféricos, onde que os países centrais são os países desenvolvidos, os semiperiféricos são os países em desenvolvimento e os países periféricos são os países subdesenvolvidos. Tá? Dá uma atençãozinha legal nesses 3 pontos aí, lá no livro, dá uma olhadinha lá, porque ele também vai fazer parte da nossa prova. Bom, aí chegamos na parte 2, do capítulo 26, que diz respeito aos blocos econômicos. E o que vem ser blocos econômicos, Eu queria estar na sala de aula para a gente poder fazer uma tempestade de ideia, para poder ouvir de vocês o que vocês entendem, ou que não entendem, sobre bloco econômico. Na verdade, blocos econômicos, o conceito dele é muito simples. Nada mais é que a união de vários países que desejam estabelecer uma relação econômica fortalecida entre eles.
né? E assim, eu cheguei a falar, deixa eu voltar de novo aqui no nosso slide, eu cheguei a falar que existe mais de 10 blocos econômicos, né? Mas nós vamos ficar ligados agora no segundo ano em apenas 4, que a gente vai ver ali na frente ali. Vamos lá, olha só. E esses blocos econômicos, o que eles fazem? Eles visam facilitar a comercialização entre os seus respectivos países membros, né? Através do quê? De uma redução de imposto, né? E o imposto de importação ou exportação, ou até mesmo a redução de tarifas alfandegárias entre eles. Aí, mais uma vez, eu perguntaria para vocês, o que vocês entendem de tarifa alfandegária? Se alguém morou no Rio Grande do Sul, provavelmente fez uma viagem lá icônica, né, que é até a fronteira do Uruguai, né, onde tem a cidade de Santana do Livramento e do outro lado tem a cidade de Rivera, no Uruguai, onde as pessoas vão comprar material ali. E aí, geralmente, quando a gente compra algum material ali, algum produto, a gente acaba tendo que pagar uma taxa, uma tarifa alfandegária, né, por você estar comprando em outro país para poder trazer para o Brasil, né? E alguns blocos econômicos, eles acabam fazendo, né, algumas negociações para reduzir essa tarifa alfandegária entre esses países. Bom, aí, o que acontece? Na tentativa, né, de expandir o mercado consumidor, os países, né, as nações, eles visam o quê? Flexibilizar, né, as relações comerciais numa escala internacional. E para isso, eles têm que ficar focados em atingir outros países, alcançar outros países, porque o caminho natural para ampliar o mercado, né, o mercado consumidor, é atingindo que outros países, né? Porque a chave para o desenvolvimento econômico de qualquer país é a exportação, né? Então eu coloquei aqui, ó, expansão do mercado consumidor, é estabelecer tratados para uniformizar as ações fiscais para diminuir, né, ou isentar os impostos sobre as mercadorias e os serviços comercializados entre os países membros, né? Isso tudo para quê? Para poder facilitar a exportação, né? E se a exportação acontece, o desenvolvimento acontece, né? Porque nenhum país chega ao seu desenvolvimento econômico sem alcançar outros mercados, né? Outros países. Está aí a expansão do mercado, né? A extensão do mercado, a expansão do mercado consumidor. Mas vamos lá, olha só. Mas quando a gente fala de blocos econômicos, né, a gente tem que pensar o seguinte, que isso não fica só restrito apenas à redução, né, ou à abolição total das tarifas alfandegárias, porque pode também proporcionar uma livre circulação de pessoas entre os países membros de um determinado bloco. Para isso, os blocos econômicos ele acabam sendo classificados conforme as suas características, né? E aí a gente vai ver que características são essas, que níveis de integração são esses, para poder a gente entender, quando eu falar de um bloco econômico, vocês saberem qual é o nível de integração que existe entre eles. Para isso, a gente precisa aprender as 4 principais características, né, dos níveis de integração entre os blocos econômicos, que são eles: a zona ou área de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária. Vamos começar ali pela zona ou área de livre comércio. Bom, os blocos econômicos que possuem essa classificação, eles possuem, óbvio, um acordo de livre comércio. Por isso que a gente chama de área de livre comércio, né? E o que quer dizer isso? O que quer dizer um acordo de livre comércio? Quer dizer que o que é produzido em um país membro pode entrar em outro país membro, né, do mesmo bloco, sem qualquer problema, né? Além de reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias, facilitar ao máximo ali, ó, o comércio ali, né? Aí acaba virando uma área de livre comércio. Então, anota aí. Zona ou área de livre comércio é aquela situação em que o que é produzido em um país membro pode entrar em outro país membro sem qualquer problema. A gente está falando de países que fazem parte do mesmo bloco, tá? Inclusive reduzindo ou eliminando as tarifas alfandegárias. Primeiro nível de integração. Vamos para o segundo.
união aduaneira. União aduaneira, nesse tipo de bloco econômico, além de reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias, né, as tarifas comerciais entre os países integrantes, né, desse mesmo bloco, são definidas também algumas condutas comerciais e regras, né, para comercialização de produtos com outras nações que não fazem parte do mesmo bloco. Então aqui, ó, União Aduaneira, redução ou eliminação das tarifas comerciais e condutas comerciais e regras para comercialização de produtos com as nações que não pertencem ao bloco. Ou seja, na União Aduaneira, além da gente ter um acordo entre os países, né, do comércio, eles têm uma regra, ó, a gente pode até negociar com países que são fora do nosso bloco, mas nós temos que seguir aqui algumas condutas comerciais, algumas regras para o negócio funcionar. Então, os países que trabalham, os blocos que trabalham dessa forma, eles estão do nível de integração da União Aduaneira. Terceiro nível de integração, mercado comum. Bom, no mercado comum é permitido a livre circulação de capitais, pessoas, serviços, tudo no interior do mesmo bloco. Tá ok? Então, ele, além de reduzir também, além dele abraçar, né, as características dos níveis anteriores que a gente falou, do livre comércio, da União Aduaneira, ele ainda permite também uma livre circulação, não só de serviço, né, de mercado, mercadoria, mas também de pessoas também, e de serviços no interior do bloco. Tá? E a União Econômica e Monetária, né? Tá aí eu coloquei até ali, né, já uma colinha já, né, qual é o bloco que faria parte dessa União Econômica e Monetária, onde que acontece a evolução do mercado comum. Né? Se o mercado comum ele já abrangia as características da União Aduaneira e da área do livre comércio, a União Econômica e Monetária ele é a evolução do mercado comum, onde que os países membros desse bloco, né, ele adota a mesma política de desenvolvimento, uma única moeda, além da livre circulação. Ó, evolução do mercado comum, mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Beleza, então, esses 4 níveis de integração, essas características aqui dos blocos econômicos, vocês precisam estar dominando, tá? Então vamos lá, zona ou área de livre comércio, 1. União Aduaneira, 2. Mercado comum, 3. E a União Econômica e Monetária, 4. Vocês têm que estar dominando esses 4 níveis aí, ó, para poder ganhar alguns scores na nossa prova. Agora vamos partir agora para os 4 principais blocos econômicos que a gente precisa saber agora durante essa nossa passagem no segundo ano. Primeiro deles, União Europeia. Bom, a União Europeia ele nada mais é que o maior bloco econômico do mundo, né, conhecido pela sua livre circulação de bens, pessoas, mercadorias, né, e a adoção de uma moeda única, o euro. Hoje, né, é constituído por 27 países, né, até o ano passado, até o início do ano, era por 28, até a Grã-Bretanha sair, né, no Brexit, que aconteceu, né, que é um assunto já para o terceiro ano. Então, ele hoje é constituído por 27 países, né, e agora olha só que interessante, que vocês precisam saber da União Europeia, né, além dele ser um bloco econômico, né, de ser o maior bloco econômico do mundo, né, de ser conhecido pela sua livre circulação de bens, pessoas, mercadorias, né, pela adoção de uma moeda única, o euro. Uma das intenções, quando a União Europeia foi criada, foi para colocar o fim às guerras entre os países vizinhos lá da Europa, né, que se tornaram intensas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o interessante da União Europeia que ele é o único bloco, o único exemplo, né, de bloco onde acontece mercado comum e, ao mesmo tempo, a união política, né, e monetária, né, a adoção de uma moeda única. E hoje ele é considerado o mais importante bloco do mundo em razão desse nível avançado de integração. Tá?
Então, quando a gente falar de União Europeia, fica ligado nesses tópicos aí, dá uma atençãozinha nela importante no nosso livro, porque também você vai acabar ganhando alguns scores aí a mais aí na nossa prova. União Europeia. Vamos para o segundo bloco. Ah, tá. Antes eu queria passar um videozinho para vocês sobre a União Europeia para poder dar uma massificada, né, no contexto da União Europeia. Então, se eu coloquei o vídeo da União Europeia aqui para vocês assistirem, é porque ele realmente vai ser importante para a gente durante a nossa prova. Vamos assistir. A União Europeia é um continente? Não. A Europa é um continente. Então a União Europeia é um país? Quase isso. A União Europeia é a junção econômica de 28 países europeus, que juntos são chamados de União Europeia. A União Europeia começou a ser formada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, somente como uma União Econômica. Ela foi inicialmente criada pela Alemanha, França, Itália, Luxemburgo, Holanda e Bélgica. Até 1992, a União Europeia era chamada de Comunidade Econômica Europeia, quando então os países pertencentes decidiram subir um nível nessa relação, deixando de ser um grupinho econômico para virar a União Europeia. Foi a partir desse momento que também se iniciou a ideia de um cidadão europeu e planos de uma mesma moeda, no caso o euro. Mas a União Europeia não é a mesma coisa que a zona do euro. Nem todos os países da União Europeia usam o euro, como por exemplo República Tcheca, Croácia, Suíça e Hungria. Portanto, esses países que não utilizam o euro como moeda não fazem parte da chamada zona do euro. Nascer ou portar a cidadania de qualquer país da União Europeia te permite morar, estudar, trabalhar e até votar em qualquer um dos países que compõem a União Europeia. Então, o que se iniciou como uma simples parceria econômica se tornou na grande União Europeia que conhecemos hoje. A parceria se estendeu para a política, sendo que os países da União Europeia têm um parlamento próprio, com presidente inclusive. Esse parlamento estipula as leis a ser seguidas pelos países parceiros. Estamos falando de meio ambiente, segurança alimentar, prevenção de fraudes e crimes, dentre muitos outros. Mais ou menos como um país, a União Europeia tem as suas próprias leis que devem ser severamente cumpridas. Imagine que algum país não está cumprindo suas regras. Logo, como qualquer cidadão do mundo que não cumpre regras, esse país vai para o tribunal e pode ser condenado por não cumprir suas obrigações. O Reino Unido está em processo de saída da União Europeia, mas isso não enfraquece a parceria, não. Existem diversos países que são candidatos para fazer parte do bloco, entre eles Turquia, Albânia, Montenegro e Sérvia. Então, gente, olha só, no vídeo, né, ele fala ali que na época que foi produzido, que ele era constituído por 28 países e logo citou que o Reino Unido estava em um processo de sair, né, o Brexit, né. Então hoje como ele já não faz mais parte, então a União Europeia é constituído não de 28 países, como o vídeo citou, mas sim 27 países. Ok? Beleza. Vamos lá então para o nosso próximo bloco econômico, NAFTA, conhecido como Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Bom, NAFTA nada mais é que um tratado de livre comércio, né, como diz o seu nome. Ele foi assinado pelos norte-americanos, né, pelo governo norte-americano e canadenses, né, na década de 80. E depois, na década de 90, os mexicanos, né, o governo mexicano aderiu. Então ficou esses três países fazendo parte desse bloco econômico: Estados Unidos, Canadá e México. O NAFTA tem como objetivo, né, a livre circulação comercial, né, e ele foi criado na época em resposta à criação da União Europeia, né, que na época estava apresentando resultados positivos e se destacando cada vez mais no cenário econômico. O NAFTA, né, ele possui um caráter essencialmente econômico, né,
fator que explica, né, o restrito nível de integração, né? E por isso o bloco ele pode ser caracterizado como uma zona de livre comércio. Tanto é que nessa figura aí a gente vê de um lado direito os Estados Unidos, né, lado esquerdo o México, onde que o México ele pode usar o comércio. O que é livre ali é o comércio. Né? O nível de integração ele é restrito, que não deixa circulação de pessoas. Acontece a livre circulação comercial. Dá para rolar ali um comércio ali, né? Aí no muro ali dos Estados Unidos e México ali, abriu ali uma janelinha, o mexicano vai lá, pode comprar lanche do McDonald's, mas não pode passar para o lado de lá para poder trabalhar. Aí tem essa restrição. O NAFTA ele é uma livre circulação apenas comercial. O terceiro bloco econômico, chamado APEC, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Bom, nessa imagem aí, ele mostra, né, que ele é formado por 21 países. Estão aí os 21 países aí, não vou citar todos, né? Mas eu queria só chamar a atenção para alguns países que são praticamente inimigos e fazem parte do mesmo bloco econômico, né? Que é os Estados Unidos, China, Rússia, né? O Japão está ali pelo meio ali, entre os outros aí que estão elencados aí nesse desenho aí. E um dos principais objetivos, né, desse bloco econômico, da PEC, é de apoiar o crescimento econômico sustentável da região do Pacífico. É um bloco que pode ser caracterizado também como uma zona livre comércio, né, de livre comércio, né, que aí também tem uma restrição, né, no seu nível de integração, né, não rola que as pessoas possam passar de um lado para o outro livremente, como é feito na União Europeia, né, mas lá também o que acontece lá é a livre circulação comercial entre os países, né? Por isso é caracterizado como zona de livre comércio. E um detalhe interessante, né? Olha a quantidade de países, né? E tudo bem que o bloco econômico da União Europeia tem 27 países, mas pela dimensão territorial, né? Quando esse bloco, né, a PEC, estiver em pleno funcionamento, que não tem previsão ainda, ele vai passar a ser o maior bloco econômico do mundo, né? Por conta das suas dimensões, né? Por conta da sua abrangência, né? Ele vai, como a União Europeia ele trabalha só dentro do miolozinho ali da Europa, né? E isso aqui não, isso aqui vai pegar ali a região do Pacífico, né? Costa da América, né? Da Ásia, Oceania, então ele vai ser realmente o maior bloco econômico do mundo. E o quarto e último bloco econômico, né, que nós precisamos saber, né, e aí também é mais importante, né, no nosso contexto atual do segundo ano, é o nosso famoso Mercosul, né, que nada mais é que o Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico que foi fundado, né, ele foi criado em 1991, a partir do Tratado de Assunção, né? E ele é formado por 4 países membros, né? Que é o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Agora tem um fator interessante. Nesse desenho que a gente está vendo aí do Mercosul, além desses 4 que eu falei, tem lá em cima a Venezuela, né? Só que a Venezuela ela passou a ser membro, né, no bloco em 2012. Só que 4 anos depois, em 2016, ele já foi convidado a se retirar, né, por ter descumprido o protocolo de adesão. Então a Venezuela ela não faz parte do Mercosul. Tá? E agora olha só que interessante também. Dentro do Mercosul existem 3 grupos, né, de países. Né? Tem os países membros, que eu acabei de falar agora, né, tá no nosso texto aí, né, que são os países formadores, né, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nós temos os países associados e os países observadores. Aí agora você fica ligado aqui agora no pulo do gato. Países membros, né, são esses 4: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Os demais países da América do Sul, eles são considerados países associados. E os países observadores? Os países observadores são aqueles países que não fazem parte
São dois países que não fazem parte da América do Sul, que é o México e a Nova Zelândia. Beleza? Isso mesmo. Nova Zelândia é um país observador do Mercosul, para poder ver se está sendo cumprido. É o mediador, né? Onde as pessoas vão recorrer para perguntar, para poder fazer uma reclamação de algum país que está deixando de cumprir. Agora, uma informação importantíssima que destaca o Mercosul dos outros blocos econômicos, né? No Mercosul existe uma tarifa chamada Tarifa Externa Comum, a TEC, né? Que ela faz o seguinte: como é que ela funciona? A exportação de determinado produto deve ter o mesmo custo independente do país membro que está exportando ele. Por exemplo, como a TEC ela é adotada somente pelos países membros efetivos, né? Então Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, como é que funciona essa TEC aí? Vocês precisam saber o que é a TEC. TEC é a Tarifa Externa Comum, que ela é uma regra. Lembra que eu falei lá atrás, lá na União Aduaneira, que tem umas condutas comerciais e regras para comercialização dos produtos com países que não fazem parte do bloco? Então, por exemplo, Brasil e Paraguai estão fabricando carro do mesmo modelo, da mesma marca, e eles querem exportar para a África, que está fora do bloco. Pode exportar? Pode, ok, desde que eles mantenham o mesmo custo, né, do produto deles, né, para o país que está fora do bloco querendo comprar. Porque assim, o que tem que prevalecer ali é a qualidade. Eu não posso falar assim, compra de mim, o Brasil fala assim, compra da gente aqui, que a gente vai dar um desconto aí na tarifa de exportação. Não pode, né? Aí, no caso, aí você vai estar descumprindo um protocolo de adesão, né? Você tem que cumprir essa determinação, tem que cumprir essa como eu falei lá no início lá da União Aduaneira, tem que cumprir essa regra, essa conduta comercial, né, que é a da TEC. Tá? Então essa aí é uma das diferenças. A TEC ela faz parte do Mercosul. Agora uma coisa importantíssima que eu queria falar para vocês, né? O Mercosul, além de ter o nome dele lá, Mercado Comum do Sul, das 4 características de integração que eu falei lá, zona de livre comércio, aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, o Mercosul, apesar de ter mercado comum no nome, né, Mercado Comum do Sul, ele não é o mercado comum. Quando ele foi criado, né, lá no Tratado de Assunção, em 1991, ele tinha a intenção de ser um mercado comum, né? Mas infelizmente até hoje não aconteceu. Então, o Mercosul ele está enquadrado como uma união aduaneira, tá? Porque ele procura reduzir e eliminar as tarifas comerciais entre os países integrantes do bloco, né? Então, assim, entre os países integrantes do bloco, eles tentam facilitar ao máximo ali. E para poder negociar com países que é fora do bloco, eles têm que seguir o quê? Uma conduta comercial, uma regra, né? Que é a TEC, a Tarifa Externa Comum. Tá? Então, Mercado Comum do Sul, ele é União Aduaneira. Beleza? E aí, voltando lá para poder reforçar para vocês, União Europeia, ele é o quê? Ele é um mercado comum, né, junto com a União Política e Monetária. Ou seja, além dele permitir a circulação de capitais, de pessoas e serviços, né, ele ainda aplica a mesma política de desenvolvimento e ainda adota uma única moeda, o euro. Beleza? Estamos falando do quê? Da União Europeia. E o Mercado Comum do Sul, Mercosul não. Mercosul, né, tem uma restriçãozinha aí, né, no teu nível de integração, porque ele, por enquanto, ele se aplica somente à União Aduaneira. E aí, para a gente finalizar essa nossa aula, vamos assistir também um videozinho sobre o Mercosul. Unidos, fortalecemos nossas economias, nossas relações comerciais, políticas, sociais e culturais. Isso é o Mercosul, uma união de países que há mais de 25 anos trabalha em equipe pelo bem-estar de seus povos.
Foi criado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1991, mediante a assinatura de um acordo chamado Tratado de Assunção, baseado no respeito à democracia e na busca do desenvolvimento econômico. A partir dessa data e até hoje, tem sido um processo dinâmico e aberto, ao que se uniram em fases posteriores a Venezuela e depois a Bolívia, atualmente em processo de adesão. Hoje em dia, também são sócios do Mercosul os restantes países da América do Sul. No Mercosul, as decisões são tomadas por 3 órgãos. O Conselho do Mercado Comum, integrado pelos ministros das Relações Exteriores e da Economia, para conduzir politicamente o processo de integração. O Grupo Mercado Comum, que é o órgão que atende ao funcionamento cotidiano do bloco. E a Comissão de Comércio, que supervisiona as ações relativas à política comercial. Para apoiar esses 3 órgãos e propor iniciativas, a cada ano organizam-se mais de 300 fóruns de negociação nas mais diversas áreas, com a participação dos representantes de cada país. Nessas instâncias, as decisões são tomadas por consenso, contando cada país com um voto, sem importar seu tamanho, população ou desenvolvimento econômico. Por sua vez, com o correr dos anos, criaram-se diversos organismos de caráter permanente para facilitar a aplicação das políticas em todo o bloco. Nestes primeiros 25 anos, o comércio entre os países do Mercosul multiplicou-se quase 8 vezes. 1/3 dos produtos do atual intercâmbio tem um importante valor tecnológico. Além dos acordos comerciais, alcançaram-se uma série de importantes conquistas de diversas características em questões migratórias, trabalhistas, culturais e sociais. A Cartilha de Cidadania do Mercosul inclui grande número de direitos em pleno desenvolvimento para cada cidadão. Entre outros benefícios, hoje podemos morar, estudar e viajar com total liberdade nos países que integram o bloco. Escolher, inclusive, onde aposentar-nos, sem perder nossos recolhimentos. Essa facilidade de deslocamento permite maior convívio com outras culturas e vê-las refletidas em expressões artísticas de diversas índoles através de intercâmbios e acordos culturais. Além de todos esses avanços em nível regional, o Mercosul concluiu múltiplos acordos de tipo comercial, político ou de cooperação com várias nações e organismos dos 5 continentes. No âmbito da cooperação econômica, desde 2006 existe um Fundo para a Convergência Estrutural. Este fundo de financiamento contribui anualmente com mais de 100 milhões de dólares para os setores mais necessitados dos países membros, sobre a base da solidariedade, o consenso, a equidade e a flexibilidade. Os aportes são feitos por cada país conforme suas possibilidades econômicas, recebendo mais quem menos tem, contribuindo para a realização de obras que aceleram o desenvolvimento das sociedades. Realizaram-se múltiplos projetos, tais como instalações de redes elétricas e interconexão, construção e reabilitação de estradas, rodovias e ferrovias, desenvolvimento de produtos turísticos, sistemas de saneamento e água potável, recuperação de escolas e moradias e um programa integral de ação contra a febre aftosa. O Mercosul, um território de quase 15 milhões de quilômetros quadrados, com uma grande variedade de riquezas e tesouros naturais. Reservas de água, biodiversidade, recursos energéticos, terras férteis e uma população de mais de 295 milhões de pessoas que conformam um patrimônio inavaliável de diversidade cultural, étnica, linguística e religiosa. Uma união entre países que se fortalece com o tempo e se consolida a cada conquista. Um lugar comum para crescer, melhorar, projetar e alcançar objetivos pelo bem mútuo. Então é isso aí, pessoal. Aí assim a gente está esgotando o capítulo 26, né? E aí lembrando vocês que a nossa ela vai ser cobrada o capítulo 25, esse agora que a gente finalizou 26 e o 27, tá bom? E aí a dica que eu falo é o seguinte: eu procurei pensar os assuntos mais importantes, né, que vocês precisam
aprender, saber para a nossa prova. Então, dê uma revisada, revejam, né, a live, as aulas do capítulo 25, esse 26, o 27 também, que a gente já deu já anteriormente. Fiquem ligados nesses 3 capítulos, nas lives que a gente passou, nos exercícios, né, nas informações que têm sido postadas no AVA, porque o que vai ser cobrado na prova não vai fugir nada disso, tá ok? Então, qualquer dúvida, não fiquem com ela, tá? Acione a gente lá no balãozinho da mensagem do AVA, para poder tentar esclarecer qualquer dúvida com relação à matéria que vai ser cobrada na nossa próxima E. Beleza? Então, isso aí, bom estudo para vocês, um abraço e até a próxima.